Paz e graça do Senhor Jesus a todos, sejam muito bem-vindos ao canal da Escola Bíblica Dominical da Assembleia de Deus Madureira aqui em São Miguel do Araguaia, Goiás. Pois bem, hoje vamos nos dedicar à reflexão da leitura complementar de quinta-feira, referente à nossa lição de número 10, que tem como tema a missão dos discípulos de Cristo. Para que possamos compreender a real profundidade do nosso versículo de hoje, que está em Atos capítulo 13, versículo 5, é fundamental que a gente dê um passo atrás. É preciso entender que a primeira viagem missionária não foi fruto de um planejamento humano. Pelo contrário, foi uma consequência direta de uma ação do Espírito Santo, que brotou no coração de uma igreja que vivia para servir ao Senhor. A sequência dos fatos, veja bem, é bastante reveladora. A igreja em Antioquia encontrava-se em um momento de profunda adoração, de oração, de jejum, e foi exatamente nesse ambiente de consagração que o Espírito Santo deu uma ordem específica: separar Barnabé e Saulo para a obra. A igreja, agindo em completa obediência, impôs as mãos sobre eles e os comissionou. E o primeiro destino dessa jornada? A ilha de Chipre, onde a primeira cidade que eles alcançaram foi Salamina. E é exatamente em Salamina que nós encontramos o versículo que será o foco da nossa análise. E ele não descreve apenas uma ação pontual, mas revela uma estratégia missionária muito bem definida que se tornaria de fato um modelo para a expansão do Evangelho por todo o mundo. Vamos ler o texto com bastante atenção. E chegados a Salamina, anunciavam a palavra de Deus nas sinagogas dos judeus, e tinham também a João como auxiliar. Cada elemento presente neste versículo carrega um significado imenso para a missão da igreja. E a partir dessa leitura, uma pergunta muito importante precisa ser feita. Por que eles começaram o anúncio do Evangelho justamente nas sinagogas? Essa escolha, é claro, não foi aleatória. Foi um método pensado, uma porta de entrada estratégica para levar a mensagem de Cristo a um povo específico. Essa estratégia era, na verdade, brilhante. Primeiro, o público deles já acreditavam num único e verdadeiro Deus. Segundo, havia uma base comum de fé, as Escrituras do Antigo Testamento. Eles podiam usar essas escrituras para provar que Jesus era o Messias prometido. Além disso, a sinagoga já era um local de reunião, um centro da vida espiritual da comunidade. E, por fim, havia o costume de permitir que visitantes instruídos tivessem a oportunidade de falar, o que abriu caminho para que Barnabé e Saulo pudessem pregar. Agora que já compreendemos o local e estratégia, precisamos nos voltar para o conteúdo. O que exatamente eles anunciavam? O texto é muito claro a esse respeito. Eles anunciavam a palavra de Deus. E aqui está um ponto fundamental. A mensagem era muito mais importante do que os próprios mensageiros. Barnabé e Saulo, mesmo sendo apóstolos com grande autoridade, se viam apenas como servos, como portadores de algo infinitamente maior que eles. O foco nunca esteve em sua capacidade de oratória ou em suas experiências, mas sim na proclamação fiel da palavra de Deus. O comentarista da nossa lição, José de Bittencourt, reforça essa verdade de forma contundente. Ele nos diz que a pregação do Evangelho não é uma mera opção pessoal. Ela é, na verdade, uma obrigação que está ligada ao nosso próprio chamado para a salvação. É um dever que assumimos. E qual o objetivo final dessa pregação? O bispo Eudes Joda do Carmo nos recorda que a missão está intimamente ligada ao discipulado e que o verdadeiro discipulado sempre resulta em transformação de vida. Ao anunciar a palavra, os missionários não estavam apenas transmitindo uma informação. Eles estavam convidando pessoas a uma vida inteiramente nova, transformada pelo poder de Jesus Cristo. Sendo assim, como nós podemos aplicar esses princípios na nossa vida nos dias de hoje? A missão não terminou, ela continua, ainda que os contextos e os lugares tenham mudado. Se fizermos uma comparação, podemos entender melhor a nossa tarefa. Em Salamina, o local eram as sinagogas. Hoje, o local é onde as pessoas se reúnem. Nosso trabalho, nossa família, nossas redes sociais. O público deles eram pessoas que já buscavam a Deus. O nosso público é um mundo inteiro carente da mesma esperança. E o mais importante de tudo, a mensagem. A mensagem é a mesma, ela é inalterada. A palavra de Deus continua sendo o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. Portanto, a reflexão final que esta leitura nos impõe é de caráter pessoal e intransferível. Onde estão as sinagogas contemporâneas para as quais Deus está nos enviando? Onde estão as oportunidades que Ele tem preparado para que a Sua palavra seja anunciada através de nós? Que possamos, em oração, identificar esses lugares e, com a mesma obediência de Barnabé e Saulo, cumprir a nossa missão. Que a graça e a paz do Senhor Jesus seja com todos vocês.